Então, na aula de hoje, o que eu vou fazer é simplesmente mostrar como que o multiplicador esgrafiano ele serviu de base para uma nova extensão aqui do modelo Calexiano. Na verdade, não é uma nova extensão, é uma versão do modelo Calexiano que tenta corrigir uma das dificuldades que o modelo Calexiano tem em relação ao longo prazo, que é a ausência da convergência da taxa de utilização para a taxa normal de utilização. Então, essa crítica, ela de certa forma incomodou os esgrafianos, né? Ou desculpa, os calexianos. E a gente sabe, né, como eu falei aqui na aula passada, por exemplo, que o Amadeu, por exemplo, ele tentou colocar então a taxa de utilização normal de capacidade, né? Ele tentou incluí-la quando ele fez essa formulação aqui da função investimento, né? Ele coloca aqui a função investimento sendo dada então pelos desvios aqui, né? Sendo afetada pelos desvios da taxa de utilização de capacidade para a taxa normal de utilização de capacidade, tá? Isso aqui revela claramente uma tentativa de dialogar com essa literatura que considera a utilização de capacidade normal, né? Taxa normal aqui, como sendo uma variável crucial no longo prazo. Havia falado também que lá no Baduri-Marne, na terceira geração, por exemplo, o modelo, de certa forma, né, aquela função investimento, ela leva em consideração o N também, que deixa a gente, então, substituir ali, né, o profit, a taxa de lucro pelo profit share, a taxa de juros pelo profit share. E o que eu vou fazer hoje é mostrar uma tentativa que foi feita pelo Alain e pelo Marc Lavoie de, então, incorporar essa convergência da taxa de utilização para a taxa normal de utilização, tá? Usando, então, o supermultiplicador esgrafiano. Para fazer isso, eu vou usar, então, essa versão do modelo Calexiano, né, com essa função de investimento aqui do Amadeu, e vou levar em conta que o meu GS aqui, tá? O meu GS são duas alterações que a gente vai fazer aqui nesse sistema, tá? A primeira vai ser na própria função investimento, tá? Eu vou mostrar aqui como fazer, como eles colocaram um mecanismo aqui para tentar conter ainda mais a instabilidade herodiana, tá? E na função poupança, eles escreveram a função poupança da seguinte forma, né? Aqui seria SR, né? Aqui eu vou escrever SP U sobre V, né? Já substituindo aqui para escrever em termos do U, né? Menos o Z, tá? Quem é o Zzinho aqui? O Z, ele vai ser nada mais, nada menos do que Z sobre K, tá bom? Então, Z é o gasto autônomo, né? Se a gente for ali, por exemplo, se a gente pegar colocar uma função consumo, né? Com consumo autônomo mais CY aqui, né? Lá no modelo do supermultiplicador, então a gente colocando aqui o investimento como sendo essa função investimento, como sendo esse acelerador, né? A gente obtém um produto aqui dessa forma, tá? O Y vai ser C mais H, né? C mais H vão ficar em função do Y, mais um C barra aqui, né?
E no final das contas a gente escreve isso aqui como 1 menos C menos H vezes Y igual a C barra, né? E aqui eu estou considerando o Z igual a C barra, né? Então vai ficar no final das contas aqui o Y sendo dado por C barra 1 menos C menos H, tá? Isso aqui vai ser Z 1 menos C menos H. Tá? Então, assim, nesse modelo mais simples, a versão mais simples lá do modelo do supermultiplicador Sraffiano, né? Sraffian Supermultiplier Model, o que acontece, né? O Z, ele vai ser só o C barra, tá? Mas a ideia é que eu posso ir, por exemplo, uma extensão possível seria colocar aqui um investimento autônomo também. Eu poderia ter colocado aqui, né, um I barra, tá? Por exemplo, investimento residencial, tá? Esse aqui seria um investimento em máquinas e aqui um investimento residencial. Então, o que aconteceria, né? No lugar só do C barra aqui, eu teria o C barra mais I barra, né? Aqui, tá certo? E aí, o que iria acontecer aqui? O meu Z barra, então, né? Ele seria C barra mais I barra. Então, assim, tudo que eu colocar aqui no modelo, né? Lá no modelo original, como gasto autônomo em relação à renda, né? Vai estar aqui no Z. Por exemplo, exportação, né? Se fosse um modelo aqui X, eu colocaria uma função importação desse tipo, né? MY, e uma função X, né? A exportação a gente sabe que é totalmente autônoma, né? Em relação à renda, tá? Então, o que aconteceria aqui? Qual seria a nova versão do multiplicador, né? Seria C barra mais I barra mais X, né? Mais X1 menos C menos H mais M, né? Porque o Mzão aqui, ele iria aparecer como menos lá na equação da demanda agregada, né? Então, esse seria o supermultiplicador Sraffiano, tá? E aí, nesse caso aqui, o Z seria C barra mais I barra mais X, tá? Eu teria isso aqui. E o que eu estou afirmando é isso, é que aqui no modelo que a gente vai fazer hoje, né, apesar de eu não vou explicitar isso aqui em momento algum, a gente vai fazer uso do produto aqui dado pelo multiplicador, tá? Mas o Z para mim, ele vai ser dado por tudo que for gasto autônomo. Então aqui eu não vou especificar, né? Provavelmente não é o X, porque eu estou lidando com a economia fechada, não vai ser gasto de governo, porque não tem governo. Então o Z aqui provavelmente vai ser o C barra mais um I barra se eu estivesse considerando, né, o investimento residencial, coisa que eu não estou fazendo, tá? Então acho melhor deixar assim, até porque para a gente chegar aqui, né? Como é que a gente vai chegar nessa equação, né? Essa equação aqui, ela é dada por essa equação, né? Tá certo? E aí, se eu estiver considerando então essa função aqui de consumo, eu vou ter que o S é quem? É o Y menos CY menos um C barra, né? Então eu tenho que o Szão aqui é 1 menos Czinho Y menos Z, né? Que eu estou chamando aqui é só o C barra, tá? E aí quando eu divido isso aqui por K, né? Aqui também, né, eu esqueci de que aqui eu ficaria assim com SY, né? SY, e aí como quem está poupando aqui é só o capitalista, né? Então eu vou chamar essa renda aqui menos
Z aqui dividindo por K, dividindo aqui por K, corta aqui, né? Eu vou ter então o meu GI, né? Meu GS, desculpa, sendo SR menos Ezinho, né? E aí eu já estou substituindo o R aqui. Eu sei que o R, ele é quem, né? Ele é π U sobre V, né? Então é essa função poupança aqui, tá? Que eu estou levando em conta. E então, assim, na verdade, né? A especificação que eu estou considerando aqui, tá? É simplesmente essa aqui, tá? Eu não estou levando em conta aqui que o Z tenha um I barra aqui, tá? Só fazer isso aqui para ficar muito claro, tá certo? Tem modelos que fazem isso. Então é esse modelo aqui que eu tô tratando, né? Essa especificação, que é a especificação do Serrano e Freitas, tá? Que dá origem a essa função poupança aqui, tá? Que vai ser o nosso GS. E uma modificação que foi introduzida aqui pelo Alain em relação à função investimento, vou colocar aqui na outra página, é isso, né? Porque o que o Alain percebeu foi o seguinte, tá? Nessa função aqui GI, né? GI é igual a alfa mais beta menos o M, né? A gente sabe, né, que se o U for igual ao N aqui, né? Se o U for igual ao N, a gente teria então GI, que é igual ao alfa, né? E como é que a gente acharia a taxa de crescimento dessa economia? O alfa já é dado, tá? O alfa aqui no modelo do Amadeu, tá? Ele é dado, ele é um parâmetro. Lembra que ele era Animal Spirits. Deixa eu até colocar aqui, só para não confundir, né? Ao invés de colocar o Alain primeiro, vou colocar aqui o Amadeu, tá? Amadeu. E aí o que acontece aqui, né? Se U é igual ao N, o GI é igual ao alfa, né? Mas o GI, que nada mais é, né, do que quem é o GI? É o K ponto sobre K, né? Porque isso é o I sobre K, então vai ser igual a alfa, né? Então, isso aqui é a taxa de crescimento da economia em equilíbrio, né? É claro que eu precisaria, né, no caso lá do Amadeu, né, colocar essa função poupança, né? E aí não, digamos, não daria isso aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como eu estou querendo justamente um mecanismo que faça que U seja igual ao N, isso automaticamente vai fazer com que a taxa de crescimento dessa economia ela seja dada pelo alfa, tá? Porque a gente sabe, né, que o equilíbrio lá, o G estrela, né, o taxa de crescimento de equilíbrio vai ser quem? Vai ser quando o GI for igual a GS, tá? Então, eu tenho que no meu estado estacionário aqui no modelo com essa função de investimento, né? Se o U for igual ao N aqui, se o U estrela, né, for igual ao N, se a gente conseguir isso, consequentemente, o G dessa economia vai ser o alfa, tá? E é por isso que o Alain, aí sim, aí vem um Alain, né? Ele chama isso aqui, na verdade, de o alfa para ele vai ver como uma taxa de crescimento de longo prazo dessa economia, tá? Ele começa a reinterpretar esse alfa aqui, que antes eram os animal spirits, né? O Alain já começa, dada essa possibilidade aqui, ele começa a reinterpretar o alfa como uma taxa de crescimento secular, tá? Uma taxa de crescimento secular dessa economia, tá? Tipo assim, olha, essa economia associada ao N, né, que é algo de longo prazo,
Então, você vai ter esse alfa aqui, por isso eles chamam a taxa de crescimento secular. E aí, ele vai fazer algo muito interessante, que é o seguinte, ele vai, em vez de considerar isso aqui constante, ele vai considerar que isso aí varia no decorrer do tempo, de acordo com uma equação diferencial assim, tá? É G menos alfa, tá? Então, o que ele está afirmando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, se a verdadeira taxa, né? Se a verdadeira taxa de crescimento dessa economia tiver acima do alfa, tá? É porque essa taxa de crescimento secular está baixa, né? Então ela vai puxar o alfa para cima. Isso puxa o alfa para cima e aí o alfa sobe aqui, tá? Então essa é uma forma interessante, né, de você modificar essa função aqui. E se isso ocorre, vamos pensar no seguinte, tá? Eu tinha no modelo anterior, né? Lembra que eu acabei a aula passada justamente pensando, né? A gente tinha introduzido lá um mecanismo ali para uma equação diferencial, no caso, né? Eu não sei se eu usei o psi lá, eu vou usar aqui o θ, tá? Provavelmente eu usei o psi lá, mas como eu já usei aqui para a função do alfa, né? Então eu vou manter aqui, ou quer dizer, eu vou mudar aqui para o θ, tá? É aquela função usual, né? Que diz que quando a taxa de crescimento aqui do investimento estiver maior do que a da poupança, você está aumentando a utilização de capacidade, tá? Então, mas vamos focar aqui por enquanto, tá? Porque a gente sabe, né? Isso aqui, ó, essa equação, ela vai dar o equilíbrio para a gente, né? Que é como no modelo anterior, no estado estacionário, isso vai ser igual a zero, né? Então eu vou ter que o GI vai ser igual a GS, e como eu coloquei aqui, ó, isso aqui vai dar essa taxa de crescimento para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, nessa equação aqui do alfa ponto, tá? Como eu sei que o G ele é dado pelo GI aqui, no estado estacionário, o que eu posso escrever aqui? Eu vou escrever essa equação dessa forma. Ó. G eu vou escrever como alfa mais beta, U menos o N, né? U menos o N menos alfa. Tá? Menos alfa. Eu simplesmente, né, no lugar do G aqui, no lugar do G eu coloquei o GI. Tá? E aí o que acontece aqui, né? Ó, eu vou cortar esse alfa com esse alfa, né? E eu vou ter aqui no final um psi beta U menos o N, tá? Faça, né? Eu posso fazer aqui, faça gama igual a psi de beta, tá? Isso aqui implica que a minha equação diferencial agora, ó, o alfa ponto aqui, ela vai ser gama U menos o N, tá certo? Então, o que acontece aqui? Eu obtenho uma equação diferencial aqui, né? Junto com essa outra equação diferencial, tá? No estado estacionário, o alfa ponto tem de ser igual a zero, tá certo? Então, o alfa ponto aqui vai ser igual a zero no estado estacionário, né? Vou botar assim, steady state, tá? Consequentemente, isso aqui, ó, o estrela se torna o N. Tá? A utilização passa a ser igual à utilização normal de capacidade, mesmo se eu estiver usando essa função investimento aqui.
E como é que fica a questão daquela equação diferencial lá para o ponto, né? Acho que ainda dá para fazer aqui, vou botar o ponto igual a zero, né? Então, eu teria o GI é alfa, né? Ficaria alfa. Como o estrela é igual a n, isso aqui zero, né? Alfa é igual a GS, né? O GS é esse GS aqui, né? Dado aqui S πu sobre V menos Z, né? S πu sobre V menos o Z, tá? Então, vocês notem aqui o seguinte, que o alfa, né? O alfa vai ser o G, tá? Que a gente ainda não sabe exatamente quem é o G, tá? Mas, então eu vou deixar assim, eu vou deixar isso sendo alfa igual a S π UN sobre V menos esse Z aqui, tá? Sendo que tanto o Z quanto o alfa estão sendo aqueles do estado estacionário, tá? Então, o que vocês precisam perceber aqui também é o seguinte, é que eu tenho uma terceira equação diferencial aqui agora, tá? Porque se eu estou escrevendo que o Z é igual a Zzão sobre K, né, se eu tomar um log natural aqui, né, e diferenciar, eu sei que Z ponto sobre Z é igual a Zzão ponto sobre Z menos K ponto sobre K, tá certo? E aí, isso aqui, ó, é exógeno, concordo plenamente com a teoria do supermultiplicador, tá? Que isso aqui é aquele GZ que vai ser o crescimento do componente autônomo da demanda agregada, o Z. Tá? Isso aqui exógeno, né? Isso aqui é exógeno pra gente, tá? E o K ponto sobre K? Quem que vai dar o K ponto sobre K? O K ponto sobre K pra gente vai ser a nossa função I sobre K, né? Só que I sobre K, a gente sabe que agora é só alfa, né? Era alfa mais beta, U menos o N, né? Mas a gente sabe que o estrela, ele agora converge para o N, por quê? Por causa disso aqui, ó, né? Ó, por causa disso aqui. Então, isso implica que o meu GK nesse modelo aqui, ele vai ser quanto? Ele vai ser alfa, né? Então, vocês notem o seguinte, né? Que eu posso escrever, né, aqui, ó, nessa equação aqui, eu posso escrever Z igual a Z, né? Aqui eu vou ter GZ menos GK, tá certo? E aí, o que que acontece aqui? Z ponto é igual a Z, né? Quem é o GZ? Desculpa, GZ, né? Quem é o GK é o alfa, né? Em equilíbrio, né? Tá certo? Depois eu vou fazer o sistema fora do estado estacionário, tá? Para ficar claro isso aqui. Mas aí quando eu fizer o Z ponto igual a zero aqui, eu tenho que o alfa estrela vai ser igual a GZ, tá? Então aquele... E aí eu posso voltar aqui, ó, né? Porque lembra que eu falei, ó, aqui, ó, o G é igual ao alfa, né? Então o alfa estrela aqui, ele vai ser quem? Vai ser o GZ, tá? E aí eu posso voltar então nessa equação aqui, ó, né? Nessa equação que parecia que estava com duas incógnitas aqui, né? Agora eu sei que o alfa estrela é o GZ, né? É igual, vou botar assim, menos S π o N sobre V, né? E isso é igual a menos o Z estrela, né? Então, aqui vai ficar mais, aqui menos e aqui mais, né? Então, eu tenho que o meu Z estrela, ele vai ser quem? Vai ser S π o N sobre V menos GZ, tá?
Então, assim, eu consigo encontrar todas as variáveis aqui do meu modelo, tá? O alfa estrela, o z estrela vai ser, então, só relembrando aqui, é SPUNV, né? SPUN sobre V menos o GZ, né? Tá certo? Aqui, peraí, aqui desculpa, deixa eu botar aqui embaixo, né? Vou botar isso aqui embaixo. O meu alfa estrela vai ser o GZ, tá? O alfa estrela, o GZ, e fica faltando só o estrela, né? O estrela é quem? A gente já sabe que é o N, tá certo? É o N. Então, eu consigo achar todas as variáveis aqui. Olha aqui o santo graal aqui, né? Que a gente estava procurando, né? Então, eu consigo fazer com isso que o estrela ele convirja para o N, tá? Então, é algo que, digamos assim, usando essa estratégia aqui do Alain, né, de ter endogenizado, né, o alfa aqui, usando aquela função do Amadeu, permite que a gente realmente consiga um mecanismo para fazer o U convergir para o N, tá certo? Então, isso se verifica aqui. E aí, a gente tinha mostrado na aula passada que com essa função aqui, né, a gente já conseguia garantir a estabilidade, né, pelo menos um argumento aí a favor da estabilidade, que o modelo estaria livre da instabilidade herodiana, né? E a variável de ajuste aqui, só que aí é que tá, né? Deixa de ser o U, tá? Enquanto lá no modelo do Amadeu a variável de ajuste era o U, a utilização de capacidade, aqui a variável de ajuste é quem? É o Z estrela, tá? Então é esse Zzão sobre K é quem vai dar pra gente o ajuste, tá certo? Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, deixa eu dar uma organizada aqui no meu sistema, só para mostrar para vocês a estabilidade, tá? Porque, então assim, eu vou começar com essa equação aqui, tá? Vou escrever a U ponto, depois a alfa ponto e depois, como eu fiz aqui, né? E depois a Z ponto, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu sistema, ele ficou assim, o ponto, né? O ponto eu chamei de θ, né? Θ, GI, né? Então deixa eu por enquanto colocar assim quem é o GI, né? Alfa mais beta 1 menos o N, né? Eu tenho que menos a GS, né? Que é S pi U sobre V, né? Aqui ficaria mais G, né? Porque era menos G, tá? Então essa é a função para a utilização de capacidade. Eu tenho uma função, né? Que foi o que o Alain introduziu que no final das contas, né? Eu consigo escrever como sendo U menos o N, tá? E uma para o Z ponto que eu consigo escrever como sendo o GK, ou desculpa, GZ, exógeno, né, menos o GI, né, que é menos alfa menos beta U menos U sobre N. Tá? Então, assim, eu tenho um sistema com três equações diferenciais, né?
E vocês sabem resolver isso aí, né, usando o conceito de estado estacionário, né? No estado estacionário isso aqui vai para zero, todas essas equações aqui vão para zero, né? E aí da alfa ponto igual a zero eu já consigo, né? O que era o objetivo aqui, que era fazer o estrela se tornar igual à utilização normal de capacidade. Quando eu faço isso aqui, né, e coloco lá no ponto, né, o ponto igual a zero, eu vou ficar com alfa, alfa aqui menos, aqui vai zerar, né, então vai ficar menos SP, o N sobre V, né, mais G aqui, né, mais G. E aí eu consigo igual a zero, né? Isso aqui tudo igual a zero, tá? E da Z ponto igual a zero, né, eu tenho que o igual ao N, né? Eu tenho que alfa estrela é o GZ, né? Alfa estrela é o GZ. E aí, o que acontece, né? Aqui só um instante, tem um errinho aqui, né? Aqui é Z, tá? Eu estou colocando aqui o Z, tá? Tem esse erro aqui. Então aqui não é G, aqui é Z, tá certo? Porque eu preciso determinar o valor do Z aqui, né? Uma vez que eu sei que U é o N, né? Isso aqui vai ficar Z estrela é igual a quanto, né? Z estrela, vou passar aqui para o outro lado, né? S pi no N sobre V menos alfa, tá? Então eu tenho aqui a minha solução do U estrela, Z estrela, alfa estrela, né? Essa economia ela é puxada, porque lembra que o alfa é a taxa aqui, né, que a gente fez aqui, ó, o alfa ele passa a ser a taxa de crescimento secular, né? Só que está endógeno aqui, né, variável endógena, e é determinado por quem? Pela taxa de crescimento do gasto autônomo, tá certo? Então, vou fazer mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, deixa eu repetir essa página. Tá. Eu vou só apagar aqui essas contas, só para fazer o jacobiano aqui, tá certo? E aqui o jacobiano, né? Então, em termos de U, alfa e Z, ele vai ser quem, né? Derivada de U ponto em relação a U, tá? Quanto é que ficaria essa derivada aqui, né? Eu já vou colocando aqui direto. Vai ficar θ, beta, né? Ó, θ, beta aqui vai dar 1, né? Menos, eu vou colocar o θ logo em evidência, né? Porque aí fica, θ vai aparecer aqui, né? Aqui vai ficar beta, né? Aqui vai ficar menos SP sobre V, SP sobre V. Então, derivei em relação a U. Essa aqui, vou derivar agora essa em relação a U, vai dar gama, né? E essa em relação a U vai dar menos Z beta, né? Menos Z, ó. O beta está aqui, menos beta, né? Então, derivado em relação a U. Agora, a segunda coluna, tudo isso em relação a alfa, né? Então, aqui vai ficar θ, derivando em relação a alfa. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos Z, né? Última coluna, derivando em relação a Z, né? Aqui vai ficar θ, aqui vai dar 0 e aqui vai ficar GZ menos alfa
menos beta U menos UN. Tá? Esse é o jacobiano, né? O jacobiano geral. Se a gente for para o ponto, né? Aquele ponto que a gente acabou de escrever ali, né? O que vai acontecer com esse jacobiano, né? Aqui tudo bem, continua isso, né? Vai ficar θ, beta, menos SP sobre V, né? Θ não muda aqui, né? Aqui gama, 0, 0. Aqui Z, quem é o Z, né? O Z é esse valor aqui, né? Ó, SP UNV menos alfa, tá? Mas eu vou deixar aqui por enquanto assim, menos o Z estrela beta, tá? Aqui também, ó, menos o Z estrela, né? E isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar zero, né? No estado estacionário. Por quê? Porque quando eu fiz o estado estacionário, né, eu estou considerando quem aqui? Z diferente de zero. Se Z estrela é diferente de zero, isso aqui, ó, tudo que está aqui dentro vai ser zero. Né? Aqui U vai ser o N e o G alfa é igual a GZ, lembra? Então, eu tenho esse jacobiano aqui avaliado no ponto, tá? Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu... eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa página aqui e vou apagar aqui só para a gente testar, né, as condições de Wolff-Horowitz, tá? Porque a gente sabe então que nesse caso o polinômio característico aqui ele tem esse formato, né? Ele é lambda ao cubo mais S1 lambda ao quadrado mais S2 lambda mais S3 igual a zero, tá? Esse é o polinômio característico, que seria aqui J menos lambda I, tá? J aqui é J menos lambda I, o det, né? O det aqui de J menos lambda I, avaliado no ponto, tá? Quer dizer, isso aqui é o caso geral, né? Mas eu vou fazer isso então aqui nesse ponto e eu sei que então que o S1 é menos o traço de J, né? Avaliado ali naquele ponto, vou chamar assim um P estrela, né? Então vai ficar, olha só aqui quem está no traço, né? Vai ser menos isso aqui, tá? Então eu vou colocar logo assim, ó, θ SP sobre V menos beta, tá? O S2. O S2 vai ser a soma dos menores principais aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um menor principal, ó, né, de ordem esse aqui. Então, qual vai ser o determinante aqui, ó? Zero aqui na diagonal principal e aqui vai dar menos θ gama, né? Vai ser menos θ gama, tá? Então, o primeiro menor principal é esse aqui, o determinante dele vai dar menos θ gama. O segundo, eu vou ter de tirar, que eu tirei essa linha, essa coluna. Vou ter de tirar agora essa linha, essa coluna. Então, vocês notem que quando eu tiro essa linha aqui, ó, né, e essa coluna, eu fico com essa matriz 2×2, ó. A diagonal principal dela é essa e o zero aqui, e a outra diagonal é θ menos isso aqui. Então aqui vai dar zero, né? E pelo outro lado vai dar mais Z estrela beta θ, né? Mais Z estrela beta θ, tá certo? Beleza, né? E aí, o que acontece aqui? O último, né? O último menor principal vai ser o menor principal aqui, ó. Eu tiro agora essa linha e tiro essa coluna, né? Então vai ficar 0, 0 aqui, menos dá zero, né? Então esse aqui eu posso escrever esse dessa forma, θ
Z estrela beta menos gama, né? Tá certo? O S3 vai ser o determinante, né? Então, por exemplo, aqui 0, aqui vai ser menos gama Z estrela, né? Menos Z estrela teta, tá? E aqui vai dar 0, usando a borboleta aqui, né? Essa aqui dá 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, né? Então, o único termo aí que eu tenho, desculpa, só que aqui, deixa eu só mudar isso aqui, é o S3, né? O S3 ele é menos o det, tá? Ele é menos o det de J, né? Então, vai dar isso aqui, né? Porque como o det deu negativo, né? Ó, 0 dá negativo por quê? Porque gama menos E estrela teta, né? Então, isso aqui vai dar positivo, tá? O S1 é maior do que 0 se SP sobre V for maior do que beta, tá? Se essa condição for satisfeita. Deixa eu só apagar então agora aqui esse determinante maior, né, para a gente testar essas condições aí, tá? A gente vai testar essas condições. Tá. Deixa eu só pegar aqui o valor do Z estrela, né? Olha só, o Z estrela é SPUN aqui, né? SPUN sobre V menos GZ, né? Tá certo? Então, ó, Z estrela é SPUN sobre V menos GZ, tá? Deixa eu só dar uma melhorada nisso aqui. Isso. Então, aqui piorou. Vamos lá. O SPUN, né, sobre o V, tá certo? Então, quer ver, olha só, eu preciso garantir, então, né, essa condição aqui, tá? Eu preciso garantir aqui, porque isso tem que ser maior do que 0 também, né? Se o Z estrela B for maior do que gama, né? Tá certo? Então, assim, eu vou ter de impor essa condição. Com certeza, o Z estrela tem de ser positivo, né? Eu tenho de impor essa condição aqui, né? Que seria multiplicando isso aqui por beta, ser maior do que o gama, tá? O gama, só lembrando aqui quem é o gama, né? É importante a gente ver aqui, ó, que a gente tinha feito o gama, deixa eu só lembrar, né? Onde que eu tinha colocado o gama aqui, né? Eu acho que foi aqui, né? Só um instantinho, porque eu cheguei nessa equação aqui, né? Quando eu fui fazer, ó, tá aqui, ó, o gama é psi vezes beta, tá? Tá aqui, ó, tá? É só para ficar atento aqui, porque o gama é psi vezes beta, né? Então, olha só, corta esse beta com esse beta aqui. Na verdade, a condição que eu vou estar impondo é que SP o N, né, sobre V menos GZ, tá? Ela seja maior do que o gama, tá? Ou de outra forma, né, se quiser escrever assim, SPUN sobre V, ele tem de ser maior do que gama mais GZ, tá? Isso aqui, então assim, são condições de consistência do modelo para que o modelo tenha o quê? Tenha um equilíbrio assintoticamente estável, tá? Tem uma terceira condição, né? Ainda não é essas condições aqui, peraí, eu vou escrever o Z estrela aqui, tá? Vou botar aqui embaixo, só para não esquecê-lo, né? Z estrela é igual a SPUN sobre V menos GZ,
tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. E a terceira condição, né, que faz parte das condições de Hurth-Horowitz, é que o E aqui seja S1, S2 menos S3, né? Então, o S1 vai ser isso aqui, né? Ó, θ SPV menos beta, né? O S2 vai ser θ Z estrela, né? Beta menos gama, menos o S3, que é gama, Z estrela, θ. Tá? Isso aqui, eu vou querer que seja o quê? Eu vou querer que seja isso aqui maior do que zero, tá? Vou apagar só essa condição aqui para não... Tá aqui embaixo. Certo? Aqui, deixa eu só colocar dessa forma aqui, tá? Só para a gente não se perder. Mas então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para eu garantir que o critério de Hurth-Horowitz seja satisfeito, eu preciso ainda garantir que isso aqui, ó, seja maior do que zero, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar isso de uma forma, porque olha só, eu tenho aqui, olha só, gama z θ, né? E aqui eu tenho gama z θ, né? Parece que eu não consigo cancelar e também não sei se é muito útil eu substituir aqui o valor do Z estrela, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que seria fazer isso aqui, ó, θ SP sobre V menos beta, θ ao quadrado eu vou chamar assim, tá? Θ vezes θ. Aqui eu posso fazer Z estrela beta, né? Menos, também vai ter outro termo assim, θ SP V menos beta, vezes um gama aqui, menos gama Z estrela θ, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estava tentando controlar esse Z, colocar o Z aqui em evidência. Mas mesmo assim eu não consigo, tá? Mas enfim, eu não vou me demorar nisso aqui. A gente tem de encontrar uma forma, né, razoável aqui de mostrar que isso é maior do que zero. Se isso for maior do que zero, eu tenho as condições de Hurth-Horowitz satisfeitas. Tá? São as condições, no caso tridimensional, que garantem que esse equilíbrio, né, esse equilíbrio dado aqui é assintoticamente estável, né? Então P estrela, aqui o P estrela, né, que é o U estrela, alfa estrela, Z estrela aqui, é assintoticamente estável, tá? Se eu provar isso aqui, né, se eu conseguir provar isso aqui, eu consigo provar então que o equilíbrio é assintoticamente estável, e aí eu consigo mostrar que você não tem estabilidade herodiana nesse caso, tá? Eu vou mandar os cálculos para vocês nas notas de aula, tá? Não estou vendo aqui nenhuma forma assim muito simples de demonstrar isso, tá? Mas eu posso mandar os cálculos aí para vocês. Ficar claro aqui, por exemplo, né, que esse termo aqui ele tem de dominar, né? Tem de dominar esses outros dois aqui que são negativos, né? Para garantir a positividade aqui, tá? Mas aí isso está nas notas de aula, né? Eu encaminho para vocês e a gente então consegue, tá? Só para finalizar aqui a nossa
nossa aula, né, voltando aqui ao princípio, né, que a gente estava fazendo aqui? Era um Kalecki, né, um Kalecki aqui, isso é bem típico, né, com um multiplicador esgrafiano aqui, né, tá certo? E a gente vê que se a gente faz isso, né, que foi o que o Alain e o Lavoie fizeram, a gente consegue então essa convergência, né? Essa convergência aqui da U estrela para o N, tá? E além disso, a gente consegue aqui um equilíbrio assintoticamente estável, que garante então que a gente tem a gente escapa ali da instabilidade herodiana, tá? Só que agora, né, quem é a nossa variável de ajuste, né? Então o Z estrela aqui, né, é a variável de ajuste, tá certo? Variável de ajuste que é justamente o Z aqui, né, é igual a Zzão sobre K, né? Então a gente vê que isso aqui o gasto autônomo, né, ele vai ter de crescer no longo prazo a mesma taxa de crescimento, ou melhor, né, o estoque de capital vai ter de crescer a mesma taxa do Z. E aí o produto também tem de crescer a mesma taxa do Z, todo mundo vai crescer no longo prazo a essa mesma taxa aqui, tá? E essa agora vai ser a variável de ajuste. E aí a gente consegue evitar aqui também, que foi outra coisa que eu coloquei lá no texto, tá? Em relação ao multiplicador esgrafiano, porque uma coisa que é bem característica do supermultiplicador esgrafiano é que eles conseguiram evitar o problema da instabilidade herodiana, tá? Então, assim, desde quando o modelo foi formulado, lá na década de 80, né, já havia essa preocupação específica, né? Essa especificação deveria evitar a instabilidade herodiana, tá? Então, isso acontece, tá? Isso, o ESM, ele evita a instabilidade herodiana. E aí a gente herda essa propriedade aqui, tá? É por isso que eu não me preocupei muito aqui, mas eu vou mandar essas contas para vocês, tá? Mas eu não me preocupei muito aqui, porque eu sei que isso aqui vai dar assintoticamente estável, justamente porque eu estou usando o... E se vocês lembram, só para fazer aqui a analogia, né? Quando a Alain está usando essa equação diferencial aqui, é como se ele, lembrem lá do supermultiplicador, que tem aquela, o H, né? Olha só, o Hzinho, né? O H ponto é H, gama, HU menos o N, né? Essa equação lá no supermultiplicador é que garante que o U estrela vá para o N, né? No Alain, ele fez o alfa, né? O alfa aqui, eu não lembro, eu acho que foi psi, né? Que eu coloquei. Alfa, G menos alfa, né? G menos alfa aqui, tá? Então, assim, e aí ele consegue mostrar, né, que no final vai dar uma coisa que gama, U menos o N, né? Então, no estado estacionário, né, quando isso aqui for zero, aí o estrela dá o N, tá? Então, assim, essa é a ideia também que está aqui por trás, tá? Deixa eu só colocar aqui o ponto, H ponto igual a zero, né? Aqui H ponto igual a zero, tá? Então é isso, tá? A gente consegue, com essa formulação, alcançar o santo graal aqui, né, da heterodoxia, que eles chamam isso aqui de posições ajustadas, né? Enquanto o estrela estava distante aqui do N, eles consideravam que aquilo ali não poderia ser um equilíbrio de longo prazo razoável, tá? Então,
nesse sentido que foi feita essa modificação. Por um lado, resolvemos então o problema da instabilidade herodiana, né? Agora, se vocês veem que, por exemplo, ao longo dessa formulação aqui, né, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, por exemplo, o Gzinho, né? Olha só, o Gzinho foi igual ao alfa. Qual foi o valor do alfa de equilíbrio? Quer ver? Vamos ver aqui, é Gz, olha lá, alfa de equilíbrio. Quer dizer, não está praticamente a taxa de crescimento da economia, né? Ela não está dependendo mais do PI, né? Aqui, ó, do PI, né? Tudo bem que o Z aqui ele depende ainda do PI, que é aquela razão lá do gasto autônomo sobre o K, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a taxa de crescimento não depende mais do PI, então perde o sentido daquela distinção ali profit-led, wage-led, né? Você aumentar a distribuição de renda, ver o que acontece com a taxa de crescimento, agora ela é dada por um gasto autônomo, né? Então, assim, você perde digamos, aquela essência do modelo Kaleskiano, que era a distribuição de renda, né, o PI aqui, impactando na taxa de crescimento do produto, né? Então, assim, você teve que sacrificar isso para obter o quê? Para obter o estrela igual ao N. Tá? Então, outra crítica também, lembrei aqui rapidamente, é que ao fazer o alfa aqui flexível, né, ao mexer aqui nesse alfa, você tem de deixar de lado aquela ideia do espírito animal do Keynes, né? Lá no modelo do Amadeu, o modelo Kaleskiano, o alfa era espíritos animais, ele seria uma parte do investimento que não está explicada. Então, quando você faz essa opção aqui do Alain, você tem de abrir mão disso aí, tá? O alfa, essa interpretação, ela já não é mais válida em termos de animal spirits. E aí você fica com uma função investimento que ela é totalmente explicada, né? Se não tem espaço aqui para animal spirits, que é algo que o Keynes tinha colocado com muita propriedade, né? Então essa é outra crítica. Então, assim, de certa forma, uma certa resistência que ainda há, né, para se aceitar esse modelo aqui como sendo aí a fronteira, né, da heterodoxia, é por causa disso, tá? Que ele corrigiu, né, esse problema, a estabilidade está garantida, né, mas algumas coisas interessantes aí da literatura kaleskiana foram deixadas pelo caminho, tá bom?